Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um BBcast. Eu sou a Marina, do 7º M1. Eu sou a Ana Lígia, do 7º M1. E eu sou a Gabriela, do 7º M2. E hoje nosso entrevistado é o Mr. Guimarães. Olá, tudo bem, meninas? Tudo bem, mister? Bom, Mister, eu queria saber, você podia contar um pouco mais da sua história, assim, pra gente, como você resolveu, o que é que você queria ser quando crescer já, o que é que você planejava pra sua carreira? Bem bom. Então, o que ser quando crescer não é uma pergunta, parece simples. Eu tenho certeza que vocês já escutaram essa pergunta e eu também escutei essa pergunta. Eu não me imaginava professor, eu me imaginava pedagogo. Hoje estou agente pedagógico, também não me imaginava agente pedagógico, mas eu sabia, bem lá no fundo, que o que eu queria era me relacionar com pessoas. Ainda bem pequeno, eu gostava muito de conversar com mais velhos, de ouvir histórias, enfim, de me relacionar. E isso foi sendo cultivado e crescendo. Para chegar onde eu cheguei até hoje, a evolução, foi crescendo ao tempo que eu fui me relacionando com a área, que começou lá pelos anos 2000, quando eu comecei a dar aula particular, auxiliando alunos, com suas tarefas e suas dificuldades. Ainda não era pedagogo, ainda era o ano 2000. Só em 2009 é que eu viria fazer vestibular para pedagogia, na Universidade Federal do Piauí, UFPI. Aí sim eu passei para a pedagogia e comecei o curso de licenciatura em pedagogia para me graduar e chegar até onde eu cheguei hoje. Mister, desde quando você está aqui na Bright Bee? Então, a minha história na Bright Bee, ela começa antes de 2017, que foi o ano que eu assinei o contrato como estagiário aqui. Eu já cursava pedagogia, como eu havia dito, e eu observava algumas amigas de curso usando farda com abelhinha, da Bright Bee, bem mesmo raiz, aquela farda com um laço preto amarrado, a camisa marrom. Eu pensava que era uma loja de doces. Eu não imaginava que era uma escola, ainda mais uma escola bilíngue. E quando eu fui conhecer, eu também tinha a impressão que era uma escola de inglês, e não era. E a Bright Bee não é uma escola de inglês, e nem a Bright School é uma escola de inglês. Nós somos uma escola bilíngue, a primeira escola bilíngue do Piauí. Então, duas amigas me motivaram, me convidaram, entreguei meu currículo e fui chamado. Aí, em 2017, por volta do mês de julho, eu comecei o treinamento para ser estagiário. Comecei no After School, alguns de vocês foram meus alunos no After School, e o que era o After School? Era no contraturno, nós auxiliávamos vocês nas suas tarefas. E também com alguma prática pedagógica, extrapedagógica, assim como é o BB News. Então, assim começou a minha história. Em 2017, eu entrei na Bright School como estagiário. Entendi, mister. E você já quis, ou então até mesmo quer trabalhar em outra área aqui da escola? Sim. Após terminar o curso de pedagogia, que foi em 2018 que eu me formei, eu fiquei me perguntando o que eu queria, se era mestrado ou se era uma pós-graduação, uma especialização. E conversando com alguns pais, que os pais de vocês têm as suas profissões. E uma mãe específica me aconselhou a fazer psicopedagogia, por eu gostar de escutar, gostar de verificar as dificuldades das pessoas, mais dos alunos, e tentar fazer com que eles superem, ou tentar ajudá-los. Ela viu que eu tinha essa aptidão e falou, faz psicopedagogia. E eu fiz psicopedagogia e me formei. Só que isso aí já foi em 2022, eu me formei em psicopedagogo. Hoje eu sou psicopedagogo. Da instituição, ainda não. Penso em ser um dia o psicopedagogo da instituição? Com certeza. Estou trabalhando para isso, mas estamos nesse caminho. Deixar de me relacionar com pessoas nessa área de educação, fazer essa pergunta, não, eu não penso em fazer isso, eu não penso em sair da área de educação. Eu penso em fazer algo ligado sempre à educação, que seja psicologia ou ainda dentro da psicopedagogia. Mister, já teve alguma situação muito inusitada que você nunca pensou que fosse acontecer e aconteceu na escola? Então, lidar com alunos, da idade de vocês, sendo que alguns dos que eu conheci tinham entre 6 ou 7 anos. Criança sempre vai derramar água,
Alimento no chão, vai tropeçar, vai chorar. Então, vai ter essas situações. Então, diversas situações aconteceram. Mas a mais inusitada, que ainda hoje acontece, é quando alguém leva uma mochila trocada. Nossa, sim. E acontece. Meu Deus. A gente tem uma pergunta da plateia. Oi, gente, meu nome é Maria Antonieta e nós temos uma pergunta da plateia. Oi, mister. Eu sou o Davi e eu queria saber, assim, por quanto tempo mais ou menos você pretende ficar na Bright Bee? Eu hoje tenho a minha idade de 41 anos. Né? Eu não pretendo sair da Bright Bee. Eu bati na porta para entrar. Não penso nesse dia. Né? Mas um dia vai acontecer. Mas até lá, viu, Davi? Dizendo como vai ser esse dia, eu prefiro viver a cada dia. Né? Ser um pouco agente da felicidade de vocês e também dos pais de vocês, que eu fico feliz quando eu entrego vocês felizes para os pais de vocês no final do dia, ou na hora do almoço. Então essa é a minha alegria. Ou quando eu vejo vocês superando alguma dificuldade na parte acadêmica. Então dizer quando vai terminar eu não sei, mas eu quero traçar esse caminho até lá. Não sei se respondi a pergunta. Mister, caso você saia algum dia, o que você gostaria de ser caso você saia e não consiga ser psicopedagogo? Se não for psicopedagogo, eu gostaria de ser pastor. Mister, então conta um pouco da sua vida fora da escola e também os caminhos que você teve que enfrentar para chegar até aqui, onde você está. Muito boa pergunta. Então, eu antes de entrar na Bright Bee, eu trabalhava numa churrascaria. Eu era churrasqueiro. E estudava pedagogia. Então, eu trabalhava meio turno nessa churrascaria e outro turno noturno eu estudava na UFPI. Aí, um pouquinho depois de churrascaria, antes de terminar o curso, eu ainda fui entregador de gás. Então, eu tive essas experiências antes de entrar na parte da educação. Para sair, eu penso em fazer alguma coisa ligada a relacionamento com pessoas. Ou psicólogo, ou direito, ou a área de psicopedagogo mesmo. Institucional, ou seja, na prefeitura, no estado, ou particular. Mas tem que ser algo que envolva pessoas. A gente tem mais uma pergunta da plateia. Oi, gente, hoje estamos aqui agora com a Isabela e ela tem uma pergunta. Então, você disse que você queria ser pastor, e sim, eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre qual é a igreja que você frequenta, essas coisas, sabe? Ótima pergunta. Ser pastor, né, é liderar pessoas, é conduzir pessoas. E assim como a raiz do nome pedagogo, porque no grego pedagogo era aquele servo que era pago por uma família para conduzir a criança até o saber, ou até onde ele iria colher o conhecimento. Essa é a raiz do nome pedagogo. Então, o pastor, ele pastoreia ovelhas, conhece as ovelhas pelo nome, e vocês sabem que eu conheço vocês pelo nome de vocês. Aqui na School são aproximadamente 300 alunos. Eu conheço cada um de vocês, conheço algum dos pais por nome, a maioria dos pais por fisionomia. Ou seja, eu conheço muitas pessoas. E para ser pastor, é primordial que você conheça pessoas. Só que é ligado ao lado espiritual. E eu faço parte da Igreja Batista, né? De família, de berço, meus avós, meus pais, meus avós, né? Alguns tios também são envolvidos com essa religião. Então, lógico que basta estudar, tem que estudar também, se dedicar para chegar um dia a ser pastor. Mas, como eu disse, é uma opção, não é o que eu quero. O que eu quero, por enquanto, é ser pedagogo, psicopedagogo, agente pedagógico, está lidando com vocês. Ai, que bom. Mister, então você realmente gosta desse lado espiritual, né? Sim, sim. Desde quando você era pequeno mesmo, você se aprofundava mais nesse lado espiritual? Sua família te ajudou com isso? Então, quando minha mãe estava grávida, na verdade, eu nasci em um domingo, no dia 12 de dezembro de 1982. Nesse dia específico, o Corinthians foi campeão paulista, em cima do São Paulo, 1-0. Não me pergunte o nome do jogador que fez o gol. Mas, enfim,
Foi na maternidade Evangelina Rosa e minha mãe deu a luz a mim. O que acontece? Antes disso, já na barriga da minha mãe, eu já participava dos eventos da igreja. Minha mãe ia pro coral. E eu estava lá na barriga da minha mãe, ouvindo todas as canções. Ao nascer, continua a mesma prática. Minha mãe me levava no bebezinho colo, deixava eu na bancada, e eu ficava ouvindo o mesmo bebezinho, ou no braço de alguém também, mas eu continuava indo para a igreja. Depois, quando foi crescendo, continuava indo para a igreja com meus pais, com meus avós. Meu pai deixou de participar, mas ele me levava à igreja. Então, eu tive uma criação ligada à igreja. Cresci, também casei com uma pessoa que também é ligada à igreja. Meus filhos também vão à igreja. Então, é todo um contexto que leva a isso, a essa criação dentro desse lado espiritual, dentro dessa religião. Mister, quantos anos seus filhos têm? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Letícia, de 19 anos, e o Teófilo, de 11 anos. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso BBcast. Foi uma honra estar aqui com você, Eu que Mister. agradeço. Deixem um like, se inscrevam no canal. E foi isso, nosso BBcast. Tchau. Tchau. Tchau, muito sininho, vocês.